Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, na aula 7 de língua portuguesa, e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura. Hoje a gente vai aprender sobre Graça Aranha e Augusto dos Anjos. São outros autores do pré-modernismo. Nós iniciamos nossas aulas sobre literatura com Euclides da Cunha. A gente aprendeu sobre a obra Os Sertões, que é dividida em três partes. Também que o enredo que passa na obra acontece na Bahia e que ele vai estar retratando a revolta de Canudos na obra dele. Já Lima Barreto, ele vai estar falando sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra nacionalista onde vai estar falando sobre esse amor à pátria e vai estar retratando a situação do Brasil também na obra dele. O local é o Rio de Janeiro e ele vai estar retratando a revolta armada, de acordo com o contexto histórico que aconteceu para o modernismo. Também vimos Monteiro Lobato e sua obra Urupês, quando ele vai estar falando sobre o sertanejo e a vida do sertanejo também, tá? E em Urupês a gente também aprendeu sobre o personagem Jeca Tatu. Esse personagem é super importante nessa obra dele, porque foi com esse personagem que essa obra teve tanto sucesso e que através desse personagem também é que o sertanejo, o povo que mora no interior, ele pode ser muito bem retratado. É um símbolo do povo que mora no interior, tá bom? Hoje a gente vai aprender sobre Graça Aranha. Esse é um bonitinho aí, ó. A obra dele é Canaã, foi publicada em 1902 e tudo vai passar lá no santo, na obra dele. O nome completo dele é José Pereira da Graça Aranha. Ele foi escritor e foi diplomata maranhense. De todos os escritores do pré-modernismo, ele foi o mais abastado, foi o mais rico, digamos assim, porque ele veio de uma família de posses, uma família que tinha dinheiro. Então, de todos que a gente viu, esse aí foi o que teve mais facilidade nessa questão literária, tá bom? Cursou direito no Recife e também ele exerceu a profissão dele e, como ele é diplomata, viajou bastante pela Europa e nisso ele aprendeu muita coisa na questão literária, sobre a arte. Ele viu muita coisa lá fora e trouxe a visão de lá para cá, para o Brasil também. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e também foi um dos responsáveis por organizar a Semana de Arte Moderna essa semana, que vai marcar o início do modernismo, o final do pré-modernismo e o início do modernismo aqui no Brasil. Ele foi responsável até pelo discurso que deu-se início à Semana de Arte Moderna. E um detalhe bem importante dele, uma curiosidade, que ele foi o único membro da Academia de Letras que conseguiu entrar na academia sem ter publicado nenhuma obra, certo? Todas as pessoas que fazem parte da Academia de Letras têm alguma obra, alguma publicação importante. Ele não teve nenhum, ele veio publicar depois de já estar na academia. E na obra dele, Canaã, obra muito importante, ele vai estar abordando a imigração alemã no estado do Espírito Santo. Como a gente viu nas aulas anteriores, o Brasil precisava de mão de obra e muitos alemães vieram para cá para trabalhar também. Então, personagens dessa obra serão dois alemães que vão estar discutindo sobre a situação do Brasil. A obra dele estabelecia no Brasil um gênero desconhecido de romance-ensaio ou romance de tese. Nas outras obras que a gente viu, a gente pôde ver prosa, a gente vai ver poesia, mas a obra dele é chamada de romance de tese ou romance-ensaio. Por quê, professora? Porque no romance dele, o que importa não é o enredo, a história em si. O mais importante são as ideias, são as partes que os personagens começam a filosofar sobre a vida. Os pensamentos dos personagens é que são mais importantes, certo? As ideias são mais importantes do que o enredo da obra. E nessa obra, ele vai falar sobre o atraso social brasileiro, assim como todos os outros autores, é isso que eles têm em comum, certo? Vai falar sobre o racismo, vai falar sobre o preconceito e também vai falar sobre migração, essa questão desse povo, perdão, o pessoal que veio de fora para trabalhar aqui e a situação deles aqui também.
E a narrativa dessa obra dele, Canaã, vai estar falando sobre dois personagens, são dois imigrantes alemães, Mikau e Lentz, que acabam de chegar da Europa e vão trabalhar como colonos lá no Espírito Santo. E todo o enredo vai ser em torno da discussão dos dois, do diálogo entre os dois, certo? Onde eles vão estar falando sobre o atraso social no Brasil, assim como o papel da imigração para o futuro do Brasil também, que foi importante. E por fim, eles acabam falando sobre o sentido da existência da vida, o viver, o porquê viver. Por isso que a gente chama de romance de tese, tem muitas ideias aí. Tem muito momento de filosofia também. Aí certo? eu trouxe para vocês aqui um trecho da obra Canaã para que vocês percebam, certo? A gente tem Mical, que é um dos personagens, o pensamento dele é de encontrar a terra prometida, a Canaã. De acordo com a Bíblia, Canaã é aquela terra que mana leite e mel, é uma terra fértil, maravilhosa de se viver, certo? E na cabeça de Mical, ele sonha em encontrar essa terra aqui no Brasil. Já Lentz, ele tem um pensamento oposto, e a visão dele é que o povo germânico, o povo alemão, aqui é a raça pura, é uma raça superior. Então ele vê que o povo daqui do Brasil é uma raça inferior. Isso na visão dele, certo? Vamos ver um trecho do diálogo dos dois. Lentz, mas o que se tem feito é quase nada, e ainda assim é o esforço do europeu. O homem brasileiro não é um fator do progresso, é um híbrido, e a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. Vê a história. Aí Mikau responde: os seres são desiguais, mas para chegarmos à unidade, cada um tem que contribuir com uma porção de amor. O mal está na força. Perceba que cada um tem um pensamento contraditório. O primeiro diz, ele acredita que ele, a raça dele, a alemã, é a que está trazendo crescimento para o Brasil, porque o brasileiro não dá crescimento a ninguém, só está lá, é uma mistura de raça, então ele, por ser uma raça misturada, então essa raça não tem valor, é uma raça inferior. E não vai trazer progresso ao seu país. Já a raça dele não, a raça dele é que está trazendo o progresso para o país. Esse é o pensamento dele, tá? Já Mikau tem aquele pensamento mais paz e amor, de fazer tudo em união, tudo em conjunto, para que todo mundo cresça junto. A partir daí a gente percebe que existe por isso que é um romance de tese, tem essas filosofias desses dois personagens, certo? Mas independente de filosofia de romance de tese, perdão, ou não, a gente já sabe que ele vai estar retratando a situação de miséria do país também, assim como todos os outros autores do pré-modernismo, tá bom? Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele publicou apenas uma obra chamada de Eu, e a publicação dele foi lá em São Paulo. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em Engenho Pau d'Arco, na Paraíba. Ele é paraibano, tá? Cursou direito no Recife, mas ele não seguiu a carreira do pai. Ele fez direito, mas ele não quis fazer direito. A vida dele era lecionar língua portuguesa, foi onde ele se achou na vida profissional, ser professor de português. Na obra dele, a gente consegue ver características do parnasianismo e do simbolismo. Lembrando que esses autores pré-modernistas, eles não eram de fato simbolistas ou parnasianistas, eles traziam traços. Lembra que foi uma mistura de pensamentos. Então, ele não era parnasianista nem era simbolista, tá bom? Mas a obra dele tinha algumas pinceladas dessas escolas literárias, tá bom? Ele foi considerado o mais sombrio dos poetas brasileiros e foi apelidado até de Doutor Tristeza. Vocês vão perceber aí por que esse apelido de Doutor Tristeza, certo? A obra dele, ele vai falar essencialmente sobre a visão da morte. Olha aí o porquê de Doutor Tristeza. Em seus aspectos mais chocantes, e a linguagem é bem cientificista. Ele vai falar sobre a terra, sobre a vida, sobre morte. É bem essa visão cientificista. E nos versos dele, escabroso, é sem esperança, é trágico, surpreende também com o vocabulário, porque naquela época os autores escolhiam palavras bonitas e ele vem trazendo termos científicos e palavras que jamais entrariam no poema, como vômito, verme, escarro, podridão, cadáveres.
todas essas palavras estavam no poema dele. E por isso mesmo ele foi muito criticado, exatamente por estar sendo pioneiro em estar trazendo esse tipo de linguagem para a obra dele, coisa que nunca existiu, certo? Aí eu trouxe para vocês aqui um trechinho para que vocês tenham uma noção de como é a linguagem dele. Essa obra dele, é, é uma compilação, é a junção de vários poemas, certo? Que essa a junção de todos esses poemas ele chamou de uma obra chamada certo? Só que dentro dessa obra tem vários poemas. E o que eu escolhi para vocês foi um soneto versos íntimos. Vamos à leitura. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Perceberam por que ele foi tão criticado, minha gente? Exatamente. Veja que ele usa escarra, fala sobre enterro, enfim, ó, acostuma-te à lama, é uma deprê, colocando um homem sempre para baixo, é como se a vida não tivesse mais sentido. Para que viver? Então, por isso que ele teve esse apelido de Doutor Tristeza, porque os poemas dele é sempre voltado para esse lado mais mórbido, voltado para a morte, certo? Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado da aula. Deixem um feedback, tá certo? Para saber se vocês estão gostando, se eu estou falando rápido, se eu estou falando direitinho, tá bom? Deixem lá no vídeo comentário caso vocês queiram, ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Não esqueçam de fazer o exercício proposto. Bons estudos!